Vamos falar agora do Coritiba. Coritiba que joga fora de casa, não consegue os resultados, mas no Couto Pereira o aproveitamento está sendo bom. E na quarta-feira vai receber a equipe do Ceará. Agora, preocupação do Guto Ferreira justamente com os desfalques. São pelo menos 2 desfalques. Nicolas França. O Coritiba deve ter pelo menos 2 mudanças na sua escalação para o jogo de quarta-feira contra o Ceará, no Couto Pereira, o Alviverde voltando a campo após 11 dias de intervalo no Campeonato Brasileiro. Uma dessas mudanças, a volta do centroavante argentino Adrián Martínez, que vinha sendo o titular, mas teve que ficar de fora do duelo com o Botafogo para cumprir suspensão automática. Nesse jogo lá no Rio de Janeiro, o técnico Guto Ferreira inclusive mudou a formatação tática, ofensiva do time com a entrada do Varley por um dos lados, e aí o Fabrício Daniel foi avançado para fazer uma função de falso 9. Mesmo que o treinador tenha dito que gostou do que o Coxa apresentou no ataque, lá contra o Botafogo, com mais volume ofensivo, a tendência para uma partida agora dentro de casa, precisando muito da vitória, é que ele volte a escalar um centroavante de ofício, que seria o Adrián Martínez, até porque o Léo Gamalho segue em tratamento no departamento médico. Com isso, o Varley voltaria para o banco de reservas. Outra alteração, essa certa, é que o zagueiro John Chancellor, venezuelano, não estará em campo. Ele está com a seleção do seu país para amistosos na Europa. Durante a semana até a Venezuela enfrentou a Islândia, perdeu por 1-0. O Chancellor não foi utilizado, mas a expectativa é que jogue na partida desta terça-feira contra os Emirados Árabes Unidos. É apenas um dia antes do Coritiba voltar a campo pelo Brasileirão, ou seja, não haveria tempo hábil para o Chancellor voltar. Ele também não participou da preparação para esse próximo jogo do Coxa no Brasileirão. Ali as opções são o Henrique, que foi titular durante a maior parte da temporada com o Gustavo Morínigo, mas quando o Guto Ferreira chegou já estava machucado. Agora recuperado de 2 lesões musculares seguidas que ele teve, primeiro na coxa e depois na panturrilha, está sendo observado para ver se já tem condições físicas de ser titular. Se não for o Henrique, o Guilherme de los Santos deve atuar na zaga ao lado do Luciano Castan. Além do John Chancellor, quem também está na Europa para amistosos com a seleção do seu país é o volante paraguaio Matias Galarza. Ele foi titular na vitória do Paraguai por 1-0 para cima dos Emirados Árabes Unidos. E ainda tem mais um jogo também na terça-feira. O Paraguai vai enfrentar a seleção do Marrocos. O Galarza não vinha sendo titular, mas voltou a ser utilizado depois de muito tempo no Coritiba, entrando no segundo tempo da partida contra o Botafogo. Também é uma expectativa que na reta final do Campeonato Brasileiro tenha mais oportunidades. Agora, a partir do jogo seguinte, né? Porque é outro que não estará à disposição desta vez. Para fechar o noticiário Coxa Branca, uma informação de mercado: o atacante Luizão, que chegou a fazer parte do elenco principal nesta temporada, depois foi emprestado para Tombense, jogaria a Série B, mas acabou retornando, estava jogando pela equipe Sub-20, Alviverde. Mas ele foi retirado, inclusive, do time que disputou o Atletiba da categoria pelo Campeonato Paranaense na sexta-feira, o empate por 1-1 no CT do Caju, porque o Luizão está em vias de ser negociado com o clube dos Emirados Árabes Unidos. Pelas informações que a gente tem, essa negociação deve ser concretizada nos próximos dias. Valeu, muito obrigado, Nicolas França. Iraptan Costa, Gil Rocha. Nicolas trouxe ali a informação. Coritiba, né, terá pelo menos 2 mudanças para essa partida contra o Vozão. A saída do Chancellor é um problema para o Coritiba, porque com a entrada do venezuelano, a equipe conseguiu uma melhor estabilidade defensiva. É lógico que fora de casa continua sendo o grande problema desse time do Coritiba, mas houve uma evolução defensiva sob o comando do Guto e com a entrada do Chancellor no sistema defensivo. É um problema. E esse jogo contra o Ceará, Gil, mais uma vez, é aquela situação de corda no pescoço. O Ceará é adversário direto do Coritiba. Pela tendência, a gente até dizia aqui durante o intervalo, a gente tem ali com 31 o Ceará e o Fortaleza. O Coritiba alcança o Ceará se vencer o confronto direto em casa, se mantém fora da ZR, tem 28. E aí, amigo, tem a briga do Avaí e Cuiabá. E o Cuiabá.
considerando que o Atlético Goianiense dificilmente alcança, o Juventude também dificilmente alcança. O São Paulo segurou o Avaí hoje, né? E o São Paulo também agora já não olha mais para essa parte da tabela, pelo menos aparentemente. Então vai ficar nesses aí. O torcedor do Coritiba pode anotar. Os adversários do Coritiba daqui para frente são Fortaleza, Ceará, Cuiabá e o Avaí. E destes 5, 2 vão cair. 2 caem e 3 escapam. Ou seja, o confronto contra o Ceará é importantíssimo. Importantíssimo, inclusive para esse campeonato extra que essas equipes têm que disputar. O Coritiba tem uma vantagem na questão de uma eventual necessidade de desempate, que é o número de vitórias. Exatamente. Né? Então, vitórias conquistadas no Couto Pereira com o apoio da torcida. Exatamente. Então, vai ser assim, acredito, muito provavelmente até o final. Curitiba tem 11 jogos pela frente e se vencer os 5 que joga no Couto Pereira, chega aos 43 pontos e que acredito que escapa. Garantia. Porque hoje a pontuação, por exemplo, do Curitiba, que é o primeiro fora, numa projeção, seria 40 pontos, nem 43. Então, acredito que o caminho é esse. 5 vitórias dá a garantia de escapar. Agora... São no Couto Pereira esse número de jogos é no São 5 jogos em casa e 6 fora. E desses 5 que a gente falou, o Coritiba enfrenta o Ceará, o Fortaleza e o Cuiabá. Só de Fortaleza e Cuiabá fora. Confronto, e o Fortaleza e o Ceará é fora. Fortaleza e o Cuiabá fora. Cuiabá é na última rodada, podendo decidir muita coisa esse jogo lá na frente. E, Rapitão, palpite aí para o jogo do Coritiba e Vozão. O Coritiba vai ganhar esse jogo. Coritiba, dentro de casa, não tenho dúvida que o seu torcedor vai estar em peso. Pega um adversário chato, um adversário que tem o seu jeito de jogo, tem jogadores interessantes, de qualidade, jogadores de velocidade, mas não faz um bom campeonato. Acho que o Ceará paga o preço, né, de ter se dividido em competições, não tendo um elenco tão numeroso assim. Então, é um adversário a ser batido. E o Coritiba, dentro de casa, vai ser vitória apertada, mas acredito que o Coritiba vence esse jogo. E aí, Jô? 2-1 com um susto. Com susto? Com susto. Mas vai ganhar. Vai ganhar, né? Vai ganhar. Eu também estou acreditando na vitória do Coritiba, principalmente porque tem o apoio da torcida, essa forte torcida do Coritiba que sempre apoia, torcida que chega cedo no estádio, vai apoiar o time mais uma vez em busca de uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série A.